Nesse vídeo você vai aprender inglês de uma maneira extremamente rápida, sem precisar ficar sofrendo, decorando regrinhas e tudo mais. Eu vou começar te dando algumas palavrinhas e frases pequenas, e ao longo desse vídeo eu vou começar aumentando as frases, utilizando meu sistema de blocos, que vai te fazer falar inglês nesse vídeo sem nem que você perceba. Vamos começar com a primeira frase: nós não podemos ir. Como fica? We cannot go. We cannot go. Embaixo eu coloquei a pronúncia, tá certo? We cannot go. We cannot go. Cannot quer dizer não pode. Você pode juntar essas duas palavras falando can't. Can't. We can't go. We can't go. É opcional, pode ser cannot ou can't, tá certo? Como é que fica? Nós não podemos ir. We cannot go. Fale agora sem olhar. We cannot go. Right now quer dizer bem agora, exatamente agora. Right now. Now quer dizer agora. E esse right é como se fosse dando mais ênfase que agora mesmo, tá certo? Right now. Você pode traduzir isso como agora. Porém, saiba que é uma maneira mais enfática de dizer que é realmente agora, tá certo? Nós não podemos ir agora. We can't not go right now. We can't not go right now. Ou we can't go right now. Esse right now seria como se fosse, olha, agora não dá para ir. Ou seja, estou enfatizando que nesse momento específico não dá para fazer essa coisa que você quer. We can't not go right now. Como é que fica? Nós não podemos ir agora. We can't not go right now. Mais uma vez. We can't not go right now. You quer dizer você. You. Como é que fica? Você não pode ir agora. You cannot go right now. You cannot go right now. Now quer dizer agora, tá certo? Como a gente já viu. Now, agora. Home quer dizer casa. Home. Home. Como é que fica? Você não pode ir para casa agora. You cannot go home now. You cannot go home now. You cannot go home now. Repita. You cannot go home now. Mais uma vez. You cannot go home now. Perceba como o inglês se torna simples utilizando blocos. Tudo isso eu ensino de maneira detalhada lá dentro do curso, de maneira passo a passo. Então, se você quiser um passo a passo que te guie do zero à fluência no inglês, é só clicar no link da descrição, assistir o vídeo que eu vou estar te explicando a metodologia e depois fazer a sua inscrição. Você só precisa pagar uma vez e vai ter acesso ao curso para sempre. Yet quer dizer ainda. Yet. Yet. Você não pode ir para casa ainda. Como é que fica? You cannot go home yet. You cannot go home yet. Esse M, perceba que home, esse E do final, não é pronunciado. Esse M de home vai juntar com a próxima palavra. Então vai ficar home yet. Home yet. M com yet. Home yet. You cannot go home yet. Repita. You cannot go home yet. Mais uma vez. You cannot go home yet. Nós não podemos ir para casa ainda. Como fica? We cannot go
home yet. We cannot go home yet. We cannot go home yet. Como é que fica? Nós não podemos ir para casa ainda. We cannot go home yet. Ou juntando, we can't go home yet. We can't go home yet. Why quer dizer por quê. Why? Por quê? Como é que fica? Por que você não pode ir agora? Why cannot you go now? Why cannot you go now? Quando a gente vai fazer uma pergunta, o can vem antes do you, tá certo? You é a pessoa, você, e o can, quando está fazendo perguntas, vem antes da pessoa, entendeu? Então inverte esses dois blocos aqui. Cannot you. Esse not sempre vem junto de can, tá certo? Quando você quer falar não pode. Então, não pode é sempre cannot. Cannot ou can't, juntando as duas palavras. Why quer dizer por quê. Então, por que você não pode? Why cannot you? Ou why can't you? Go now, ir agora. E perceba a pronúncia como fica fácil. Why, why. Coloquei embaixo a pronúncia de cada bloco, tá certo? Why. Don't quer dizer não. Don't, don't. Existe um porquê don't significa não, já que don't é duas palavras separadas que se juntam. Esse NT aqui é o not. Porém, não dá para entrar muito a fundo nisso, porque senão essa aula vai ficar enorme. Se você quiser um passo a passo que te leve do zero à fluência no inglês, o link do meu curso está na descrição. Lá você vai ter exercícios diários para todos os dias você treinar até conseguir chegar na sua fluência. Vai ter tudo o que você precisa em um único só lugar. O link está na descrição, tá certo? Recapitulando, don't, vamos ver como não. Don't, don't. Como é que fica? Por que você não vai para a escola? Why don't you go home? Agora perceba por que aqui a pronúncia não falou o T. Quando você fala don't sozinho, você pode falar o som de T. Don't, don't. Porém, quando junta com outras palavras, no inglês rápido do dia a dia, as pessoas ficam com preguiça de falar esse T no final. Então fala don't you ou don't you. Why don't you? Why don't you go home? Você pode até juntar o T com you, falando you. Why don't you? Why don't you go home? Out quer dizer fora. Out, out. Por que nós não saímos? Como é que fica? Porque é why. Nós, we. Por que nós não saímos? Fica why don't we? Why don't we? Esse don't fica antes de we porque é pergunta, assim como can, tá certo? Então, why don't we? Saímos é go out, sair, go out. Sempre que você vê go out, significa sair, tá certo? Ir para fora. O que que seja. Go out. Why don't we go out? Como é que fica? Porque nós não saímos. Why don't we go out? Perceba o don't que não foi falado o T. Why don't we go out? Why don't we go out? Como é que fica? Porque nós não saímos novamente. Why don't we go out? Voltar em inglês é go back. Go back. Como é que fica? Por que nós não voltamos agora? Why don't we? Why don't we? Porque nós não go back now. Why don't we go back now?
Por que nós não voltamos agora? Why don't we go back now? Why don't we go back now? Repita. Why don't we go back now? Mais uma vez. Why don't we go back now? There quer dizer lá. There. A pronúncia do TH no inglês é um pouco complicada, tá certo? Porém, não se preocupe com isso, porque todo mundo vai te entender se você falar o mais parecido com o que eu estou falando agora. There. There. Significa lá. Você não pode sair lá. Como é que fica? You cannot go out there. There. Ou seja, o som é escrito por essa letra aqui, tá certo? Você pode falar com o som de D ou o som de Z, por enquanto. There. There. Depois, quando você for se aperfeiçoando no inglês, você vai aprender a pronúncia do TH. Porém, não precisa você aprender essa pronúncia, porque agora você tem que focar em aprender novas e novas palavras e frases. Não tem problema você falar inglês como uma criança que está aprendendo agora uma língua. Isso é totalmente normal. Lá no curso, no momento certo, a gente vai ter aulas específicas ensinando o som do TH, ensinando outros sons que só existem no inglês e também aulas práticas de pronúncias para você pronunciar cada vez melhor e entender também quando alguém falar de uma maneira muito rápida ou algo do tipo. O link do meu curso está na descrição. Nós não podemos voltar lá. Como é que fica? We cannot go back there. We cannot go back there. Por quê? Porque go back é voltar. Go back. Back significa costa ou atrás. Go back seria como se fosse ir para trás, se fosse traduzir palavra por palavra. E se a tradução de go back é voltar no inglês. We cannot go back there. We cannot go back there. Mais uma vez. We cannot go back there. Stay quer dizer ficar. Stay. Stay. É som de S no começo, tá certo? Não é stay, e sim stay. Stay. Então, como a gente diz? Por que você não fica lá? Ou por que não fica lá? Why don't you stay there? Why don't you stay there? Por que você não fica lá? Why don't you stay there? Como é que fica? Why don't you stay there? Mais uma vez. Why don't you stay there? Por que não ficamos em casa? Como fica? Why don't we stay home? 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 Como é que fica? Por que não ficamos em casa? Why don't we stay home? Could quer dizer poderia ou podia. Could. Could. A gente em inglês é a mesma coisa que nós. Então, we, a gente, we. Como é que fica? A gente podia ir lá agora. We could go there now. We could go there now. We could go there now. Você pode tirar esse D de could, e pronunciar simplesmente we could go. We could go. We could go there now. We could go there now. Quando é dito de maneira rápida, é comum da gente tirar algumas palavras ou algumas letras. Quando você fala uma língua de maneira rápida, é comum que você tire algumas letras ou alguns sons da frase, assim como você faz no português.
We could go there now. Repita. We could go there now. Mais uma vez. We could go there now. A gente poderia ir lá agora. Should significa deveria. Should. Como é que fica? Você deveria voltar lá. You should go back there. You should go back there. Aquela mesma ideia. Você pode tirar o D no final, caso você queira falar de maneira rápida. Isso é totalmente normal. Ficando, you should go back there. You should go back there. You should go back there. Mais uma vez. You should go back there. Mais outra vez. You should go back there. Você deveria ficar em casa. Como é que fica? You should, que a gente aprendeu agora. You should stay home. You should stay home. Mais uma vez. We should stay home. Trust quer dizer confiar. Trust. Então, trust me. Confie em mim. Como é que fica? Por que deveríamos confiar em você? Why should we? Perceba aquela ideia de sempre. Toda vez que for fazer perguntas, algum bloco vai mudar de ordem, tá certo? Então, o should vem antes da pessoa. O can, quando a gente for usar o can, vai vir antes da pessoa. O don't vai vir antes da pessoa, sempre que for fazer uma pergunta. Então, de tanto você ver frases e frases e frases perguntando, você automaticamente vai falar assim como você faz no português. Você nem pensa. Why should we? Confiar em você. Trust you. Why should we trust you? Perceba a pronúncia de trust. É trust. Esse U aqui é bem sutil. Vai falar trust. Trust you. Esse T você pode juntar com you. Trust you. Why should we trust you? Why should we trust you? Como é que fica? Porque deveríamos confiar em você. Why should we trust you? Me quer dizer mim, tá certo? Me. Por que não pode confiar em mim? No português, a gente pode colocar o you, que é você. A gente pode falar porque você não pode, ou simplesmente falar porque não pode. A gente entende. Já no inglês, não. No inglês sempre tem que ter you, que é você. Então, por que é como? Porque é why. Não pode. Como fica? Não pode. Cannot. Agora você, né? You. Então, why cannot you? Por que você não pode? Confiar em mim fica como? Trust me. Bem fácil, né? Why cannot you trust me? Trust me. Confiar em mim. Why can you trust me? Why cannot you trust me? Why cannot you trust me? Repita. Why cannot you trust me? Mais uma vez. Why cannot you trust me? Like significa gostar. Inclusive, dê o like nesse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é bom, tá certo? Like, gostar. Então, como fica? Por que você não gosta de mim? Why don't you like me? 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 Repita. Why don't you like me? Mais uma vez.
Why don't you like me? Como fica? Eu não gosto disso. I don't like it. I don't like it. I don't like it. Espero que você tenha dado like nesse vídeo e comentado alguma coisa para o YouTube entender que esse vídeo é bom. Se você não fez isso, faça agora, por favor. E se você quiser um método passo a passo que te leve do zero à fluência no inglês, o link do meu curso completo, direto na prática, está na descrição. Te vejo lá no curso e é isso. Bye!